Fala galera, Capitão Frank aqui para mais um plantão Star Trek Retro Nova News. E feliz dia do primeiro contato, gente. Hoje é o dia que nós comemoramos aí no universo de Jornada nas Estrelas o chamado Dia do Primeiro Contato. E para isso eu pensei em fazer o plantão do filme Star Trek Primeiro Contato. Então vamos lá. Gente, Primeiro Contato é o 8º filme para o cinema de Jornada nas Estrelas e o primeiro filme solo da nova geração. Ou melhor, não tinha ninguém da tripulação original do Capitão Kirk estrelando ou co-estrelando esse filme. O filme tem uma nota 7.6 no IMDb no momento dessa gravação e no Rotten Tomatoes ele tem 93% da crítica e 89% do público. São 110 minutos, certo? E primeira vez ele foi no ar em 22 de novembro de 1996 nos Estados Unidos. Isso quer dizer que ano que vem esse filme comemora 30 anos, e pode ter certeza que nós vamos fazer review do filme ano que vem para comemorar esse filme, mas hoje a gente fica com o plantão. Gente, esse filme foi produzido pelo Rick Berman, certo? E pelo Peter Lauritson. E quem assina o filme é o próprio Berman, junto com o Ronald Moore e com o Brannon Braga, que são os escritores. E é dirigido pelo Jonathan Frakes, que tinha dirigido vários episódios de televisão, mas esse foi o primeiro filme que ele dirigiu para a Jornada nas Estrelas. Aliás, que deveria ter sido o grande debut dele aí como diretor de cinema. Gente, esse filme aqui tem a música do Jerry Goldsmith, que aliás é linda a música desse filme, feito pelo Jerry Goldsmith, e quem era o designer do filme era o Herman Zimmerman, certo? Que já vinha aí de outros filmes também e da nova geração. Quem fez os efeitos especiais do filme foi a Industrial Light and Magic, que não foi nem sequer indicada ao Oscar, mas vamos falar a verdade, 96 teve aí grandes filmes como Twister, Independence Day, que roubaram o espaço aí dos efeitos especiais, mas eu pessoalmente acho que os efeitos especiais desse filme são maravilhosos, principalmente aquela batalha no começo da Terra. Nunca tínhamos visto uma batalha tão grande até então em Jornada nas Estrelas como foi visto. É claro que viria Deep Space Nine e mostraria aquelas batalhas de naves, mas até então essa foi a maior batalha de naves que a gente viu em Jornada nas Estrelas. Gente, o budget do filme, o orçamento do filme era 46 milhões e o filme fez mais de 150 milhões na bilheteria pelo mundo. Gente, hoje em dia a gente fala que a regra para um filme ser considerado um sucesso é chegar a triplicar o filme, ou pelo menos chegar próximo de triplicar, que deu para pagar o orçamento do filme e o marketing. Nessa época a regra era dobrar. Então, como o filme mais que triplicou, sem dúvida foi um muito sucesso para os anos 90. Agora, eu dei uma olhada no site The Numbers. De acordo com o The Numbers, o filme rendeu mais de 400 milhões em home video entre os diversos lançamentos de DVD, VHS, Blu-ray, streaming e tal, para a Paramount, que torna com um dos maiores sucessos da franquia de Jornada nas Estrelas, certo? Então, no orçamento de 46, 150 de cinema e mais 400 milhões de home video faz esse filme ser um mega sucesso aí da franquia de Jornada nas Estrelas, rendendo mais de $500 milhão aí para a Paramount quando você tira o valor de produção. Muito bem, gente. Como eu falei, quem dirigiu o filme foi o Frakes, mas ele também estrela o filme. Ao lado dele, quem estrela a estrela maior é sem dúvida o Patrick Stewart. Então, o filme estrelado pelo Patrick Stewart e o Jonathan Frakes. Quem co-estrela o filme é o Brent Spiner, Michael Dorn, Gates McFadden e Marina Sirtis, completando o elenco da nova geração. Porém, junto com eles, a gente vai ter a Alice Krige, certo? Que foi a Rainha Borg, a primeira Rainha Borg, certo? Ela voltaria a interpretar a Rainha Borg, mas outras atrizes também interpretaram. Mas ela aí interpreta a Rainha Borg, que foi bem controverso na época se os Borgs poderiam ter uma rainha na mente coletiva. Mas lembrando que, originalmente, na ideia lá do Maurice Hurley, se não me engano foi Maurice Hurley, né, que projetou os Borgs,
eram que eles seriam insetoides, e depois veio a história do ciborgue. Então, eles se inspirarem numa ideia de colmeia tem rainha, eu sempre achei lógico. Bem, junto com ela, o filme ainda tem as estrelas de James Cromwell como o Dr. Zefram Cochrane, que, aliás, de acordo com o cano original de As Estrelas, o Zefram Cochrane devia estar na casa dos 30, e o Cromwell era bem mais velho. A explicação que a gente normalmente dá para isso é que o trabalho dele com o núcleo de dobra e radioatividade deveria ter envelhecido ele precocemente, mas é por isso que a gente consegue ver o Capitão Archer, que vive coisa de 100 anos para frente desse filme, um pouquinho menos, mas 100 anos, falando que lembra dele quando criança. Por quê? Porque, apesar da aparência envelhecida, o Zefram Cochrane, de acordo com o canon, era bem jovem. Junto com o Zefram Cochrane, a gente tinha a copiloto dele, que era a Lily, né? Que era interpretada pela Alfre Woodard, que vai voltar aí para a franquia anos depois aí para reviver a Lily lá em Star Trek Lower Decks. Porém, temos muitos outros nomes interessantes nessa lista. Vamos lá, gente. A gente vai ter o Michael Horton como o Tenente Daniels. Aliás, muitas pessoas afirmam que o Tenente Daniels desse filme, Michael Horton, seria o próprio Tenente Daniels lá de Star Trek Enterprise. E depois, com que a gente descobriu lá que em Star Trek Discovery o Tenente Daniels pode ter outras caras, por que não, não é verdade? E o Horton voltaria para a franquia em outros papéis e também para voltar como Tenente Daniels em Star Trek Insurreição. Também tivemos aí nesse filme Roberto Picardo como um doutor holográfico da Enterprise, e a gente teve Neil MacDonald, acho que fala, certo? Interpretando o Tenente Rock. O Neil ainda viria a ter um pouco mais de reconhecimento, principalmente sendo um dos principais vilões aí do que a gente conheceu como Arrowverse nos anos recentes. Também tivemos uma participação sem créditos do Ethan Phillips como um personagem de holodeck, apesar dele não estar na lista, mas sim o Neelix está nesse filme sem maquiagem. Também tivemos no filme, obviamente, a participação de voz de Majel Barrett, afinal, ela é a voz dos computadores da nova geração, ela faz todos os filmes da nova geração, ela faz até a terceira temporada de Star Trek Picard. Também tivemos aí, certo, o Adam Scott, famoso Adam Scott, que está em Ruptura, fazendo o oficial de Leme da Defiant para o Tenente Worf, que, aliás, foi dublado na versão nacional aí, se não me engano, no DVD, no primeiro DVD pelo menos, pelo nosso Paulo Gustavo Pereira. Olha que interessante aí, gente. Mas ainda tivemos outras participações. O próprio Brannon Braga e o próprio Brannon Braga e o Ronald Moore supostamente estão na cena, certo, do holodeck lá, que lembra do Dixon Hill, que apareceu algumas vezes aí em Jornada das Estrelas. Aliás, foi a última vez que a gente viu o Picard brincar de Dixon Hill, mas foi nesse filme aqui, então eles estariam lá. Aliás, existem boatos que tanto Kelsey Grammer, né, famoso Frasier, que fez uma participação lá na nova geração, quanto a Nichelle Nichols teriam participações de voz que não foram acreditadas, mas esse boato nunca foi confirmado e eu não achei nenhum tipo de confirmação, a não ser o boato, então não posso afirmar que isso tenha acontecido, tudo bem? Mas a gente tem também no filme, certo, Don Stark. Don Stark ficou famoso lá por The 70 Shows fazendo Nick the Nose lá dentro do holodeck. E, é claro, a Patty Yusataki como a enfermeira Ogawa também voltando aí. Se eu não me engano, a última participação que a gente vai ter dela aí na franquia, se eu não me engano, tá? Mas eu não lembro dela ter voltado aí para fazer a enfermeira Ogawa, que apareceu tanto aí na nova geração também. Tudo bem, gente? Então, fechando aí o elenco. Eu esqueci, gente, pelo amor de Deus, como é que eu esqueci do Dwight Schultz, né? O Tenente Barclay tava no grupo de descida do George, tem toda aquela cena dele com o Zefram Cochrane, como é que eu fiz crescer dele? Mas é isso, gente. Algumas curiosidades para vocês, tudo bem? A Enterprise E, a primeira vez que a Enterprise E vai aparecer, vai ser nesse filme, que ela foi desenhada pelo John Ives com a ajuda do Westmore, né, para Michael Westmore, certo, para trazer ela para a realidade, mas foi ele que desenhou. Inclusive ele foi muito elogiado pelo Doug Dexler, certo, que trocou ideia com ele, mas foi ele que fez a Enterprise E,
que estrela esse filme depois que a Enterprise D tinha sido destruída no filme anterior, o Star Trek Generations, tá? O filme, a história, tá se passando no ano de 2273, ao final, mais ou menos, do primeiro ano de missão da Enterprise E, sob o comando do Picard. Outra coisa interessante pra gente colocar é que eles vão voltar no tempo pro dia 4 e 5 de abril de 2063. Então é por isso que a gente chama de dia do primeiro contato, porque é o período que a Enterprise voltou, porque no final do dia 5, né? Tudo bem? No dia 4, os Borgs atacam lá, certo? E aí então, não, eu acho que é no dia 3, aí no dia 4 eles fazem tudo aquilo, para no dia 5 de manhã o Dr. Crockham fazer a famosa viagem com a Fênix, que tem aquelas belas nacelles que relembram a série clássica, para no final do dia ter atraído os vulcanos e fazer o famoso primeiro contato no dia 5, que é o feriado da Federação, e um dos marcos que criaria com que a Federação um dia fosse criada, por isso da importância da ideia do primeiro contato, lembrando que o personagem do Zefram Cochrane já tinha aparecido antes na série, lá na série original de Jornada nas Estrelas, na segunda temporada. Tudo bem, gente? Metamorfose, não foi? Bem, tudo bem, gente? Outra curiosidade é que esse filme meio que ele redesenhou os Borgs. Os Borgs da nova geração, você pode ver que era mais uma roupa que era colocado fios nela, colocado coisas nela, mais ou menos como uma roupa de Borg que eu uso, que é mais inspirada na nova geração. A partir desse filme que eles tiveram mais dinheiro, eles fizeram verdadeiras armaduras com os Borgs cheios de eletrônicos que piscavam, inclusive piscavam o número de série de cada Borg, que pisca um número de série diferente. Eles fizeram várias roupas de Borgs ali para esse filme, e depois quando você vê os Borgs voltando em Voyager, e certo, em Voyager e também em Star Trek Enterprise, foram as roupas construídas para esses filmes, porque nessa época Star Trek era muito bom nisso. Tudo que era construído em grandes orçamentos para os filmes ia ser reaproveitado para séries de TV, como os sets que foram construídos para o Motion Picture foram reaproveitados, certo, para a nova geração e para os outros filmes. Então sempre que eles tinham dinheiro para construir alguma coisa grandiosa para os filmes, eles reaproveitavam para as séries. E isso aconteceu aqui com a roupa dos Borgs. Gente, como eu falei, esse filme foi indicado para o Oscar, certo? Mas não ganhou. Agora ele ganhou vários Saturn Awards, principalmente aí, certo, para o Brent Spiner com melhor ator coadjuvante e para Alice Creed também com melhor atriz coadjuvante, e também ganhou um Hugo de melhor apresentação dramática, além de várias indicações aí que o filme teve, melhor ator pro Patrick, melhor diretor pro Frakes, tudo no Saturn Awards, tá? Como já falei, Oscar foi só aquilo mesmo. Gente, na história do filme, a Enterprise E, sob o comando do Picard, certo? Nova nave capitânia da Frota Estelar, tá monitorando a zona neutra romulana, por causa que os informes da Federação é que o segundo ataque Borg tá vindo, um novo ataque Borg tá vindo, e para ter certeza que os romulanos não vão se apresentar da fraqueza, a Enterprise foi mandada para a zona neutra. Porém, não era esse o real motivo. A Frota Estelar estava tentando manter o Picard fora da ação, sem saber, achando ele um elemento perigoso, certo? Como os Borgs estavam vindo, eles conseguiram juntar a frota na Terra, e é por isso que a Defiant está lá, porque eles chamaram todas as naves que eles podiam chamar, mas na verdade a gente sabe que era uma desculpa para eles trazerem o Michael Dorn, que na época estava servindo para o Cisco em Deep Space Nine, e assim o personagem dele poder participar. E tivemos aí a Defiant no cinema, que foi lindo ver ela, vamos falar a verdade, certo? Na luta contra o cubo Borg. Então, o Picard e a tripulação desobedecem as ordens da frota, voltam para a Terra e lá eles descobrem que a nave do Almirante tinha sido destruída, então eles decidem basicamente o Picard assume o comando da frota, enfrenta e destrói o cubo Borg. Porém, uma esfera conseguiu escapar de dentro do cubo Borg, e no plano B da Rainha Borg, que estava dentro da esfera, era voltar no tempo, caso eles não conseguem assimilar a Terra diretamente, e impedir o primeiro contato, e assim assimilando a Terra do passado. O Picard, que estava escutando os Borgs na cabeça deles, que é uma explicação que só vai ser dada depois do porquê ele conseguia fazer isso lá na terceira temporada de Star Trek Picard, descobre o que eles estavam fazendo e segue eles. A Enterprise fica protegida pelo invólucro temporal ali, certo? Por causa dos tachyons e outras coisas afins lá, e eles conseguem então
seguir o Cubo Borg para o passado, descobrindo que os Borgs estavam tentando impedir o primeiro contato. Então, o grupo liderado pelo Riker vai ajudar o Dr. Zefran Cochrane a realizar o primeiro contato, enquanto na Enterprise os Borgs conseguiram invadir e o grupo aí liderado pelo Picard enfrentam os Borgs, enquanto a Rainha Borg sequestra o Data e tenta convencê-lo a trair os seus amigos. Gente, é muito bom esse filme, é legal ver que cada um eles dão espaço para os tripulantes, é claro que um outro acaba tendo menos o que fazer, certo? Mas eles deram espaço, foi o filme que mais deu espaço para todo mundo da nova geração ter a sua tarefa, ter o seu fazer, filme que melhor traduziu a nova geração para o cinema, ao meu ver, certo? E é um filme que merece ser visto, que ele é muito bom. Pena que aqui no Brasil esses filmes não costumam voltar para o cinema assim, como lá nos Estados Unidos muitas vezes eles voltam, porque é um filme que merece ser visto no cinema. Garanto para vocês, porque eu vi esse filme no cinema e ele é muito legal. É isso, gente. E você, gostava do filme? Você gosta do filme? O que você acha sobre esse filme em comparação com os outros filmes da nova geração? Curte, comenta, compartilha, fala pra mim. E se você achar que pode ajudar nosso trabalho, gente, porque nosso trabalho precisa de ajuda sim. Nosso trabalho aqui no YouTube e com a Frota Estelar aqui no Brasil precisa de ajuda. E a melhor maneira de você ajudar a gente, além de curtir, que ajuda demais, compartilhar, que ajuda demais, comentar, que ajuda demais, é ser sócio da Nova Frota. E sendo sócio da Nova Frota, você recebe a nossa revista Diário de Bordo na sua casa para você poder ler e colecionar. Então, gente, ajuda a gente nesse trabalho sendo sócio. Curtir ajuda muito, comentar ajuda demais, compartilhar ajuda mais ainda, mas de verdade, quem sustenta o fã-clube vivo são os sócios. E nós precisamos de sócios para a gente conseguir manter isso aqui funcionando, as luzes acesas. Então a gente vai lá, entre em Nova Frota BR, considere ser sócio e tenha um feliz dia do primeiro contato. Falou, galera!